Ontem, quem viu meu vídeo pôde ver que nós gravamos, né? Respondendo a comentários, sendo dois de uma mesma pessoa, Leocádio Carpinet. Hoje nós iremos responder a 4 comentários, isso, 4 comentários de uma mesma pessoa, que é dessa pessoa, Leocádio, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comenta aqui, né, embaixo o que você está achando dos nossos conteúdos, porque o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o nosso canal. Vamos então responder, refutar alguns comentários. Em primeiro lugar, eu já agradeço a você, Leocádio, por fazer esses comentários, porque assim você nos ajuda, né, em nossa catequese com os nossos fiéis católicos, tá bom? Primeiro comentário é o seguinte: oração é válida nessa vida terrena? Paulo orava pelos crentes e esperava deles sua resposta? Olha, li aqui em tom de pergunta, mas não é tom de pergunta, né? É uma resposta direta, como vocês estão vendo. Então nós vemos aqui, meu irmão, que é verdade. Que São Paulo, ele pedia ali, né, orações. Orava pelos vivos. Isso é bíblico. E nós concordamos plenamente com isso, tá, meu irmão? Nós concordamos. A Igreja Católica nunca negou isso. Mas nós devemos saber uma coisa: em Cristo nós somos um só corpo. E Deus, como eu já cansei de falar, ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. Vou falar de novo. Deus não é Deus de mortos. Ele é Deus de vivos. E nós estamos todos juntos num só corpo. A morte, ela não separa ninguém. A morte só eleva a pessoa à santidade, se a pessoa estiver ali, né, num grau de santidade. Ela só eleva a pessoa à santidade. Mas a morte leva a pessoa aos céus. Mas mesmo assim, nós sempre estaremos conectados uns pelos outros. E outra, nós vemos que todo mundo pede oração a todo mundo. Eu já cansei de falar. Se nós, que estamos vivos aqui na Terra, que ainda temos muito a nos purificar, podemos estar rezando uns pelos outros, quanto mais aquelas pessoas que já estão no céu, já estão purificadas, remidas de seus pecados, junto ao Pai, quanto mais essas pessoas não podem rezar por nós. A carne morre, mas o Espírito está vivo em Deus. Ele está vivo em Deus. Então nós devemos sempre acolher, né, esse Deus que mesmo depois da morte está sempre ali conosco. Nós estamos nele e ele está andando ao nosso lado. O segundo comentário, deixa eu tirar meu carregador aqui do computador, senão vai ficar fazendo essa zoeirinha. O segundo comentário vai falar o seguinte: por esse motivo também nós não deixamos de orar por vós. Este é o segundo comentário. E eu digo aqui, amém. Esse texto mostra que em oração de intercessão, a vontade ali de Deus, né, que é o nosso Pai, é justamente por isso que a igreja sempre ensinou que a caridade cristã, olha bem, ultrapassa a morte. E se eu amo meu irmão em vida, eu vou continuar o amando após a sua partida. Ora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Pelos falecidos. Olha bem, pelos falecidos. É um ato de, como eu vou falar, a oração pelo falecido é um ato de caridade.
A nossa oração ajuda aos nossos irmãos falecidos a alcançarem o céu. Aqueles que estão no purgatório a alcançarem o céu mais rápido. Nós devemos ser testemunhas de Cristo aqui na terra e não querer ficar aborlindo as palavras dele. Não querer ficar passando por cima daquilo que ele ensinou, daquilo que ele deixou de inspiração aos apóstolos. Quem vai contra a Bíblia são vocês, não somos nós. Nós seguimos aquilo que foi largado para nós de exemplo. O terceiro comentário é: ora uns pelos outros é bíblico. Orar uns pelos outros é bíblico. Desculpa aqui. Orar pelos mortos não é. Meu irmão, com todo respeito, isso não é o que a Bíblia vai ensinar para nós. Não é mesmo. A Bíblia ensina... isso não é mesmo que a Bíblia ensina por completo. Olha, lá em 2 Macabeus, eu até parei olhando aqui para poder não me perder. Lá em 2 Macabeus, versículo 12, a Escritura diz claramente o seguinte: que é santo e salutar orar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Além disso, São Paulo, ele reza, meus irmãos. Ele vai rezar por Onesíforo. Essa é uma palavra que eu desconheço. Ainda bem que eu preparei e deixei tudo aqui salvo. Ele vai orar por Onesíforo depois de sua morte. Está lá em 2 Timóteo, versículo 1, capítulo de 16 a 18, para quem quiser ver. A igreja apenas continua com aquilo que os primeiros cristãos sempre fizeram: confiar os falecidos à misericórdia de Deus. Não é espiritismo. Não é. Não é invocação de mortos. É intercessão a Deus por almas que pertencem a Ele. Onde nós tivemos muitas almas perdidas por falta de unidade dentro da igreja. Não a igreja católica, é claro, porque a igreja católica é unida, mas a igreja protestante. A igreja protestante, desculpa aqui o que eu vou falar, ela pensa politicamente, não espiritualmente, né, com a mentalidade de Cristo. A protestante pensa no comércio. Desculpe isso que eu vou falar. O quarto e último comentário fala o seguinte: Paulo orava pelos crentes em Roma. Sim, isto é verdade. E isso prova a força da intercessão. Mas a fé católica vai bem além disso. Muito, muito bem além disso que nós pensamos e que nós acreditamos. Na comunhão dos santos, acreditamos que... como é que eu vou falar? Que na comunhão dos santos nós vamos acreditar que assim como pedimos oração aos irmãos na terra, nós também pedimos oração aos irmãos no céu. As pessoas que já foram, né, para junto de Deus. E rezamos pelos que estão em purificação no purgatório. Tudo isso é um só amor, um só corpo. Eu me atrevo a dizer uma só igreja em Cristo. Então nós vemos que nós católicos não temos nada de errado. São vocês que querem botar defeito. Infelizmente é isso. Vocês que querem botar defeito em nós católicos. Meus irmãos, a oração pelos mortos não é invenção humana, não é invenção que a igreja colocou ali. Não é o Papa que falou: eu vou fazer isso aqui, acabou. Não é. É expressão da fé na ressurreição e na comunhão dos santos.
Quem ama, reza. Quem crê na vida eterna, intercede. E quem é igreja, não abandona. Quem ama a igreja e quem é igreja não abandona seus irmãos, nem na morte. Paz e bem para todos, meus irmãos. Paz e bem. Que Deus possa estar sempre nos iluminando. E olha, eu até anotei aqui, de deixar uma pergunta para vocês. Bom, um amigo meu pediu para perguntar a vocês. Ele quer que vocês provem que o Espírito que guia, né, a igreja, né, é o mesmo Espírito que guiou os apóstolos. Então ele quer que vocês provem que o Espírito que guia a igreja protestante é a mesma prova que a mesma prova que guiou, né, o mesmo Espírito que guiou os apóstolos. Porque eu até concordo com essa pergunta. Vocês falam que nós católicos somos idólatras, que nós católicos temos ídolos, né? Mas eu concordo com ele, eu faço da pergunta dele a minha pergunta, porque não tem base. A igreja protestante surgiu de uma seita criada por Martinho Lutero. Martinho Lutero não concordava com a igreja católica. E é um erro que ele fez. Foi ter fundado uma igreja com a intenção de fazer uma, como é que eu falo, renovação dentro da igreja. Acabou que ele fez uma seita, coisa que ele não quis fazer seitas. E olha, e aonde que o Espírito Santo ele vai guiar uma igreja e fazer com que a igreja aqui na minha cidade fale um jeito e lá na sua cidade fale de outro jeito. Explique o evangelho por cabeça, né? A igreja católica ela é bonita por causa disso. A mesma missa, a mesma liturgia que é aqui é em outros países. Agora a igreja evangélica, cada igreja fala de um jeito, fala o seu modo, interpreta a Bíblia ali ao seu modo. E a Bíblia não foi feita para ser interpretada no modo da gente, mas ela foi feita para ser interpretada no modo certo. Tá bom? Então que Deus assim nos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.